Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu separei alguns aspectos da minha adaptação aqui em Portugal para compartilhar com todos. Já são 3 anos e eu gostaria de fazer um balanço de alguns pontos bons e, como diria o português, menos bons que eu vivi aqui. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é a questão do arrendamento. O arrendamento é o aluguel, como é que funciona o aluguel aqui em Portugal e as dificuldades que eu tive. Eu já adianto que não é fácil alugar uma residência, uma casa, um apartamento aqui em Portugal. Eles exigem muito, são realmente exigentes, tanto para os portugueses quanto para os brasileiros. Para o estrangeiro é mais difícil, não só para o brasileiro, mas para o estrangeiro de modo geral, porque nós não temos comprovante, principalmente num primeiro momento, quando acaba de chegar, de rendimentos, não temos fiador via de regra, não temos uma declaração de imposto de renda, que é o IRS, enfim, não é uma tarefa nada fácil arrendar. Primeiro porque tem poucos imóveis disponíveis. Lembrando que eu estou falando de Lisboa e essa é a realidade que eu vivi aqui. Depois, os arrendamentos são realmente muito caros. Eu diria que até hoje o que pesa mais no nosso orçamento é o arrendamento. Eu tive a experiência de arrendar um apartamento logo que nós chegamos aqui em Lisboa, eu e meu marido, logo que nós chegamos. Nós conseguimos arrendar, lembrando que os senhorios não eram portugueses, acho que os portugueses são ainda mais exigentes, não estão errados, não estou aqui para julgar essa postura do português que é exigente, mas eles têm os motivos deles, eles já passaram por algumas situações menos boas e também porque eles querem garantia e eu percebo isso, mas nós também, por outro lado, não temos essas garantias todas para oferecer. Então eu tive um senhorio angolano, Foi tranquilo, não tivemos contato praticamente nenhum com o senhorio, porque quem fazia esse contato era um escritório de advocacia, que redigia o contrato de arrendamento, enfim. Eles não foram tão exigentes como nós estávamos vendo na maioria dos locais, mas ainda assim não era uma renda baixa. E o que nós tivemos foi que adiantar alguns meses de aluguel, mas o que era de praxe mesmo. E no final também tinha um calção. No apartamento que nós estamos hoje, depois de um tempo aqui em Portugal, nós resolvemos mudar, buscar algo que fosse mais econômico. Lembrando que tanto da primeira vez quanto dessa segunda vez, nós sempre procuramos um lugar que fosse próximo aos transportes públicos, porque nós optamos num primeiro momento em não ter carro. Hoje nós já temos um carro, mas o primeiro momento foi por não ter um carro, andar apenas de transportes públicos. Então realmente assim, era muito importante que essa localização fosse fácil, seja para mim ir para a universidade, como muitos devem saber, eu vim para fazer o doutoramento, seja para ir para trabalho, enfim, para ser fácil de se locomover aqui em Lisboa. E por isso também o arrendamento é ainda mais caro, o valor do aluguel é ainda mais caro. Mas voltando no que eu estava a dizer, depois de 2 anos nós achamos que ia ser mais fácil, eu já tinha toda a documentação de trabalho, um contrato de trabalho, o IRS, ou seja, que é a declaração de imposto de renda, já conseguíamos inclusive ter um histórico do arrendamento anterior que nós pagávamos, porque os nossos arrendamentos sempre foram devidamente registrados, com os impostos pagos, tudo certinho. Ainda assim não foi uma tarefa muito fácil e com grandes exigências por parte dos senhorios. Os senhorios é a pessoa que aluga aqui em Portugal, recebe o nome de senhorio. Então, para dizer que essa sim, eu ainda acho que é a maior dificuldade, ou a primeira grande dificuldade que o brasileiro ou qualquer outro estrangeiro que vier para Portugal vai passar, que é conseguir um lugar para morar, seja pelo alto valor e seja pelas dificuldades que são colocadas pelos senhorios e, enfim, tem que pesquisar muito e não é fácil. E mesmo depois de um tempo não foi fácil. Ainda assim eles queriam fiador e ainda queriam muitas exigências. Eu até achei que seria mais fácil, mas a realidade é que não foi. Segundo ponto que eu gostaria de falar é da questão da adaptação com a língua, com o português de Portugal. No início isso é uma loucura.
Eu demorei aí pelo menos 3, 4 meses para me sentir confortável para falar português ao telefone, para falar com os portugueses e realmente para começar a perceber uma conversa sem ter que ficar a pedir para a pessoa falar mais devagar ou repetir alguma coisa, enfim, demora um tempo. Não é fácil. Depois de 3 anos, qual é a conclusão que eu tenho? O que eu posso falar desse balanço? É que realmente hoje eu entendo bem o português, eu já não tenho essa dificuldade de comunicação, já falo seja por telefone, seja através de e-mail para escrever. Acredito que a minha escrita já não é 100%, mas já está bem mais adequada. Acredito que também a comunicação flua de uma maneira muito mais tranquila. Mas ainda assim tem muitas palavras que eu não conheço, eu estou sempre a aprender palavras novas. Eu tenho a impressão que se eu viver aqui 50 anos eu ainda vou ter palavras e ainda vou ter coisas a aprender. Então essa é uma das coisas assim que me gera uma certa angústia, porque não é fácil aprender. Eu sou professora, o professor precisa realmente ter uma fala correta, precisa se adequar à linguagem local, precisa parar de utilizar termos que são demasiadamente brasileiros. Um exemplo disso é falar o agente, a gente vai, a gente fez, eles não usam a gente aqui é agente de polícia, esquece o agente. Ou então quando nós não entendemos alguma coisa ou estamos distraídos e alguém fala alguma coisa, você vira e fala oi? Isso para eles também não se fala. O alô no telefone não é alô, é tô, estou. Enfim, tem vários termos. Outra coisa é o uso do gerúndio. O português usa muito menos o gerúndio do que nós, ele não fala eu estou escrevendo, não, eu estou a escrever, estou a falar, estou a gravar um vídeo. Então tem que fazer essa adaptação sim à língua. Terceiro ponto, que é um ponto extremamente importante, é a documentação. Se esse vídeo está sendo importante para você, deixa já o teu like ali, que eu vou falar agora como é que nós conseguimos um pouco, quais foram os desafios com a documentação. Primeiro, marcação no CEF. Não é nada fácil marcar um horário no CEF. Quando eu falo de documentação, eu estou falando dessas documentações principais. Mesmo para o NIF, que é o CPF, no primeiro momento não é fácil, você precisa de um representante fiscal. Quem não sabe exatamente o que eu estou falando tem que buscar outros vídeos, outras informações sobre o assunto, porque aqui é um balanço. Então, assim, não foi fácil conseguir os documentos, nós conseguimos, eu digo nós porque eu e meu esposo conseguimos. Foi, assim, um período de muito difícil, os 3 primeiros meses para conseguir levantar essa documentação toda e ficar numa situação regular. E olha que eu vim de uma das formas mais fáceis, não é a mais fácil, mas uma das formas mais fáceis de se regularizar como brasileiro aqui, que é através dos estudos. Porque eu já estava matriculada numa universidade e vim para solicitar a minha autorização de residência como estudante. Acho que mais fácil do que isso só se você for da comunidade europeia, tiver dupla cidadania, um brasileiro com dupla cidadania. Dentre as opções aqui, acredito que essa é uma das mais fáceis, se não a mais fácil. Enfim, agora o processo de documentação parece que não termina. No meu caso, como estudante, todos os anos eu preciso ir ao CEF novamente renovar essa documentação. Isso também é muito trabalhoso, a marcação do CEF é muito difícil, mas ainda assim eu já conheço o processo, já fiz, então é o que vai facilitar um pouco, mas ainda assim todos os anos gera essa preocupação e tem que voltar a pensar nisso. Mas a maior parte dos documentos já estão resolvidos. Como o NIF, que é o equivalente ao CPF, o número da segurança social, o número do TENT, que é para ter acesso à saúde pública em Portugal, enfim, a maior parte dos documentos, né, ou seja, não são documentos que precisa se renovar sempre, é só mesmo o CEF, autorização de residência, que é anual. É no meu caso, tá? Como estudante. Para o meu marido, por exemplo, não é anual. Ele, a primeira vez, acho que foi 1 ano, depois 2, mas isso tem mudado. A primeira agora está para 2, depois 3 anos, enfim. Varia um pouco de situação para situação e dependendo do tipo de autorização, esses tempos são diferentes. Eu estou falando um pouquinho da minha realidade. O quarto ponto
que também é um ponto muito importante, é uma preocupação muito grande antes de vir para Portugal, é como nós vamos nos relacionar com os portugueses, como é que vai ser a aceitação deles. E no meu caso, eu posso dizer que a experiência tem sido muito positiva. Me sinto acolhida pelos portugueses, me sinto bem recepcionada nos lugares que eu passo e passei. O preconceito existe, mas de modo geral eu também desvalorizo muitas situações, porque eu acho que ficar dando ênfase a isso não ajuda em nada. Mas eu não me sinto vítima de nenhum tipo de preconceito direto, muito pelo contrário, acho que as pessoas me acolheram muito bem. Mesmo como professora, eu chego na sala de aula, os alunos me recebem muito bem. Hoje eu tenho uma função de orientação educativa, eu vou falar daqui a pouquinho do trabalho, então espera, não vai embora ainda não. Também me recebem muito bem, então eu posso dizer que é bem positiva essa relação com os portugueses. No início é mais difícil por causa da própria comunicação, mas assim, acabamos e o português gosta. Não digo todos, como é óbvio, mas gosta muito dos brasileiros. Eles conhecem, assistem novelas brasileiras, ouvem imensas músicas brasileiras, gostam muito. Recentemente, sim, teve o Rock in Rio Lisboa. Em Lisboa tem uma edição do Rock in Rio. E teve aqui a Ivete Sangalo e assim, foi muito comentário porque eles gostam e gostam mesmo. Não só a Ivete, eu estou dando o exemplo da Ivete porque foi muito comentado onde eu trabalho e os portugueses demonstraram gostar muito dela. E isso gera assunto, gera comentários e acaba nos aproximando também dos portugueses e trazendo uma relação mais aberta. Sem falar que eles têm muita curiosidade sobre o Brasil. Não necessariamente muito conhecimento, mas muita curiosidade. É muito comum me perguntar de onde eu sou no Brasil, eu falar que eu sou ali de Belo Horizonte, Minas Gerais, e as pessoas não saberem muito onde fica. Mas isso é normal, o brasileiro também não sabe aonde são as coisas aí no resto do mundo. Então, nós não podemos achar ruim disso, porque também é bem por aí. E o quinto e último ponto, que é um ponto extremamente importante, é a questão do trabalho. Qual que é o balanço que eu faço com relação ao trabalho nesses 3 anos? Vamos lá. Eu busquei vir trabalhar na minha área, ser professora aqui em Portugal. Então preste atenção nisso que é muito importante o que eu vou falar agora. Não é fácil se manter na tua área. Por quê? Principalmente quem é um profissional de nível superior, ou seja, que já fez uma faculdade, nós precisamos ter esse reconhecimento dos nossos diplomas. Se você não sabe como vai reconhecer o diploma, como fazer, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Mas é muito importante ter este reconhecimento dos diplomas para poder atuar na nossa área profissional. E isso leva um tempo, é um processo caro, mas eu tenho uma dica para quem ainda vai vir. Eu não segui isso e eu gostaria que alguém tivesse me dado essa dica lá atrás, que eu teria sofrido um pouco menos. Façam todo o processo ainda do Brasil. É mais fácil, é realmente mais fácil. Se faltar algum documento, estando no Brasil é mais fácil de solicitar na faculdade. Sem falar que por ser um processo demorado, corre o risco de ficar aqui muito tempo sem emprego e ter que se manter aí com o dinheiro que vem do Brasil, que realmente é muito desvalorizado aqui, até conseguir trabalhar ou acabar tendo que trabalhar em outra área num primeiro momento. Então a minha sugestão realmente é que tente fazer esse processo ainda no Brasil. Então eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu já tenho um vídeo aqui no canal também, falando como eu consegui o meu primeiro emprego, contando um pouco dessa situação. Eu comecei a trabalhar aqui no que eles chamam de recibos verdes. Os recibos verdes é para uma prestação de serviço como professora. Então eu ia na escola, e era em escola, dava aula e recebia pelas aulas dadas. Ou seja, tinha um valor fixo pela hora aula, eu dava aula, recebia. Nada de férias, nada de 13º, nada de nada. Só mesmo aquele valor da hora, eu emitia um recibo para a escola e pronto. Isso é legal aqui em Portugal, não tem nada de errado com esse tipo de relação, mas não tem nenhum tipo de estabilidade também por outro lado. Aí vem um alerta muito grande para você que é brasileiro e está a vir para Portugal. Seja profissional, seja comprometido com o teu trabalho. Infelizmente, eu vi muitos brasileiros que passaram, que tiveram a oportunidade de ser professores e não foram comprometidos com a escola.
Isso é uma pena, me entristece muito quando eu vejo isso. Não estou a dizer que os portugueses são extremamente comprometidos e os outros, não, mas quando nós somos brasileiros ou nós somos de outra nacionalidade, não somos comprometidos, isso gera um padrão negativo. Porque quando um português não é comprometido, como já aconteceu também, como eu já vi, eles falam que aquela pessoa em específico não é comprometida. Agora, quando um brasileiro não é comprometido, existe uma generalização. Os brasileiros nem sempre são comprometidos. Os brasileiros não gostam de trabalhar. Os brasileiros faltam e não avisam. Enfim, gera um certo estigma. Então, vamos ter muito cuidado quando nós começamos a trabalhar aqui para que realmente sejamos sérios e mostramos o nosso valor. E se você fizer isso como eu fiz, modéstia à parte eu fiz, vocês vão conseguir também um contrato de trabalho, que é o meu caso. Hoje eu trabalho já há 2 anos na escola que eu estou. Quer dizer, na verdade eu comecei até antes, mas agora eu estou com um contrato de trabalho. Eu tenho um contrato e esse contrato é como se fosse uma carteira assinada no Brasil, onde eu tenho todas as garantias. Esse contrato não é de hoje, esse contrato vem há 2 anos. Depois do primeiro ano, eu fui mostrando o meu valor, o meu profissionalismo, o meu comprometimento. Me adaptei também, me esforcei para que houvesse uma adaptação e fui contratada. Isso me deixa extremamente feliz, porque reconheceram o meu valor. E eu vejo isso assim quase que diariamente na escola, seja por parte da direção, dos colegas, dos pais dos alunos, dos próprios alunos, um reconhecimento ao meu trabalho. Então, se for comprometido, se mostrar o teu bom trabalho, as oportunidades, à medida que elas forem aparecendo, nós vamos nos adequando. E olha que eu vim numa época muito difícil, que logo depois teve a pandemia, nós fomos para as aulas online, eu tive que fazer uma série de adaptações, enfim. Mas eu tenho dado o meu melhor, tenho trabalhado e isso tem feito também com que eu seja valorizada no mercado de trabalho. Hoje eu me sinto uma professora valorizada aqui em Portugal. E quando eu digo valorizada, eu não estou falando do lado financeiro, não. Eu estou falando do reconhecimento profissional. Das pessoas falarem, parabéns, bom trabalho, dar a oportunidade, eu preciso de um professor para umas aulas extras e me chamar para participar de coisas importantes dentro da escola. Então, assim, seja comprometido, mostre o seu trabalho, espere pelo momento correto. Lembra que no início você vai ter que sim, talvez se sujeitar igual eu falei, a um trabalho a recibos verdes, um trabalho temporário, uma substituição de algum profissional que não está ali. E depois as outras oportunidades vão surgir como surgiram para mim. Então eu diria que eu estou bem no trabalho hoje, eu estou muito feliz com o trabalho que eu tenho e estou muito satisfeita. Então, eu acredito que hoje é isso. Se alguém tem alguma dúvida de como foram esses 3 anos aqui em Portugal, quer saber de alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, que sempre que possível eu respondo. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.